O Senhor tem me levado a revisitar algumas verdades bíblicas bem antigas e coisas que às vezes a gente acha que todo mundo já sabe e deixa meio de lado. Então, nessa noite eu quero voltar a um princípio bem antigo, mas muito abençoador, e tenho certeza que sairemos todos nós edificados. Vamos lá. Bom, Jesus, você conhece, né? Vamos aqui só para a gente dar um bom início. Você sabe que Jesus, no seu ministério, ele vivia se movimentando de vilarejo em vilarejo, de cidade em cidade, e nesse trajeto ele cruzava com pessoas, e ele ia conversando com pessoas, e ao encontrar essas pessoas, ele ia transmitindo um pouco da mensagem dele, ele ia transmitindo um pouco da sabedoria dele nesses encontros, e esses encontros foram registrados, essa história, essa movimentação, essa caminhada de Jesus foram registrados nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, foram registrados, né? E é óbvio que essas declarações poderosas de Jesus era feito num contexto de conversa. A Bíblia não foi escrita em versículos, né? Capítulos e versículos veio mais tarde para transformar isso de uma forma didática e a gente se localizar, né? Mas esses ensinamentos, esses encontros de Jesus com as várias pessoas foram registradas, e nós temos palavras maravilhosas do Senhor guardadas naquilo que a gente chama de versículo, que a gente decora, que a gente recita e que é muito edificante para as nossas vidas. Então, muitos desses versículos nasceram de uma conversa de Jesus, né? Você se recorda da conversa de Jesus com João Batista, né? João Batista fala para Jesus: uau, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estão comigo? Amém? Fala um amém aí. Amém, né? Você se recorda da conversa de Jesus com a mulher samaritana, né? Com o Zaqueu, com o Gadareno. Jesus encontrou com o Gadareno, com quem mais? Com Nicodemos, com o cego de Jericó, com Bartimeu, né? Jesus, filho de Davi, o que queres que te faça? Eu quero ver, não é? Então, esses encontros de Jesus, o jovem rico, o rapaz que saiu decepcionado ao se encontrar com Jesus, né? Esses encontros proporcionaram grandes registros da sabedoria, do propósito, da pregação de Jesus. E nessa noite eu quero recorrer ao versículo mais famoso da palavra de Deus. Qual é? Um por vez. João 3,16. Esse é a fala que nós transformamos, obviamente, como uma das mais famosas da palavra de Deus. Eu projetei ali, tendo em vista as muitas versões bíblicas, nós vamos recorrer àquela que é a mais famosa, né? João Ferreira Almeida. Vamos ler junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Uau! Vamos aplaudir o Senhor? Uau, 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 glória a Deus, glória a Deus. Talvez você não saiba, né, ou talvez saiba, né, essa declaração foi feita a Nicodemos, e nós vamos ler um pouquinho mais do texto, né, em João 3, eu vou ler o João 3, 1, 2 e o 16 de novo, né, para você entender o contexto desse encontro. Né? Esta é uma fala de Jesus a Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, fala comigo, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Mais adiante, a conversa se estende, mais adiante, Jesus faz a declaração fantástica, né, a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Quem era Nicodemos? Quem é esse privilegiado para receber uma ministração tão poderosa da parte de Deus? Né? Esse Nicodemos, o próprio texto diz que ele era uma autoridade entre os judeus. Para tentar te ilustrar, tipo assim, um membro do Supremo Tribunal dos Judeus, né? Um membro intocável do Supremo Tribunal dos Judeus, né? Um membro do Sinédrio, né? Um membro do Sinédrio. E você sabe que esses caras, a gente não vê misturado com o povo. São pessoas reservadas, são pessoas cultas, mestre entre os judeus, culto. E esse cidadão, Nicodemos, foi ao encontro de Jesus à noite. Fala comigo, à noite. À noite. À noite. Ele queria conhecer Jesus de perto, vivia uma curiosidade. Ele queria conhecer Jesus de perto, mas ele também queria evitar ser reconhecido ao lado de Jesus. Entende? Né? Ele queria desfrutar de Jesus, mas queria também evitar que fosse identificado como um seguidor de Jesus. Afinal, o seguidor de Jesus são pescadores, gente simples, gente sem cultura, gente sem relevância social. Ele queria desfrutar de Jesus, mas não queria ser misturado, identificado como um seguidor de Jesus. O apóstolo João faz outras referências a Nicodemos, e o que nos leva a acreditar que certamente Nicodemos foi transformado com a mensagem de Jesus. Mas eu preciso te dizer que toda vez que o apóstolo João vai se referir a Nicodemos, e se você procurar na Ferreira Almeida, parece que João ficou com ranço, que toda vez que João vai falar de Nicodemos, ele fala: Nicodemos, aquele que procurou Jesus, que veio até Jesus à noite. Aquele que queria desfrutar da presença do mestre, mas não queria ser identificado como um dos seus seguidores. Toda vez que João cita Nicodemos, João dá uma dessa, e esse é o Nicodemos. O Nicodemos chega até Jesus, estou te contando a história, depois você lê o texto todo, né? Nicodemos chega até Jesus, toma a iniciativa de ir até Jesus, vai à noite, talvez com um chapéuzão, colarinho levantado, para que ninguém o reconhecesse. Afinal, o que um sábio, um culto está fazendo aqui? Mas Nicodemos começa a conversa com Jesus e começa bem. Ele começa todo simpático. Ele chama Jesus de mestre, né? O texto lá fala: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre. Ele começa bem. Ele reconhece o mover sobrenatural de Deus sobre a vida de Jesus. Sabe o que é isso? Nicodemos, a ideia é o seguinte: eu fiz a lição de casa, eu sei com quem eu estou conversando. Lembra da mulher samaritana? Ela não sabia com quem estava conversando. E Jesus falou assim: se você soubesse com quem está conversando, você pediria a ele a água da vida. Lembra disso? E dele você receberia vida. Mas Nicodemos estudou, Nicodemos fez a lição de casa, ele sabia quem era Jesus. Ele chega até Jesus e ele fala assim: a ideia é, eu conheço você, eu estou acompanhando a sua história, eu estou acompanhando aquilo que você está fazendo. E esse início simpático poderia facilmente levar a Jesus a retribuir a gentileza. Afinal, não só está sendo simpático, como é alguém socialmente relevante. Mas acontece, queridos, que o Senhor Jesus não entra nessa, e o Senhor Jesus dá uma resposta contundente. Você conhece a história, depois você lê o texto, e Jesus fala assim para Nicodemos, numa versão minha, fala assim: Nicodemos, o seu melhor para mim não serve. A ideia é assim: Nicodemos, para mim você é tão ruim, mas tão ruim, que posso te dizer uma coisa, não tem jeito, só nascendo de novo. Só nascendo de novo. E o mais impressionante é que Nicodemos não se ofende.
Nicodemos não abandona a conversa. Nicodemos não sai resmungando, dizendo, ai, quanta grosseria. Nicodemos insiste na conversa, e na sequência da conversa, Jesus traz a declaração maravilhosa de João 3,16. A insistência nessa conversa deu o privilégio a Nicodemos de, pelo menos no Brasil, eu acho que no mundo inteiro, eu vi a dona Kazuko lendo João 3,16 em japonês. Eu vi um japonês falando em japonês, e eu falei assim, eu consigo traduzir. É famoso também no Japão, essa declaração mais famosa da palavra de Deus. Foi dado esse privilégio a Nicodemos. Jesus derramou sabedoria, derramou revelação sobre a vida de Nicodemos. Passa para nós aí, volta no João 3,16 lá, volta ao anterior lá, isso. Pequeno texto, eu contei aí as palavras, incluindo o a e tudo. Deixa eu ver aqui. Deu 28 palavras. Em 28 palavras, o Senhor Jesus resumiu o propósito eterno de Deus. Um pequeno texto, uma oração, o Senhor sintetiza a mensagem do Evangelho. O Senhor Jesus sintetiza a sua missão. Então, irmãos, se você está começando no conhecimento da palavra, começa por aqui. Esse é um bom começo. Aqui você tem uma síntese completa do propósito divino, do propósito eterno de Deus. Se você já tem rodagem e já tem bagagem no conhecimento, volta para cá, reflita novamente nessa palavra, porque a palavra de Deus se renova para as nossas vidas a cada nova estação. Quando você leu esse texto e meditou nele da primeira vez, quando você creu, lá quando você aceitou Jesus, isso se fez verdade no teu coração. Mas eu preciso dizer que hoje, depois de 10, 20, 30, 40, 50 anos, o Senhor tem uma verdade nova para ministrar às nossas vidas através dessa mesma palavra. É assim que é com Deus. É assim que é com a palavra de Deus. Então, nessa noite, eu quero junto com vocês, nós vamos revisitar junto, o texto inicial da nossa fé, para reafirmar princípios que já temos, mas também buscando por algo novo da parte de Deus. Amém? Amém? Vamos junto? Vamos juntos? Vamos juntos. Então, o texto começa, porque Deus amou o mundo. Passa lá, Jorge. Olha lá, já estava ali. Vamos mudar. Vamos transformar numa pergunta. Por que Deus amou? Vira para o teu irmão e fala assim, faz uma cara de interrogação, fala assim, por que Deus amou? Por que Deus amou? Amou por quê? Amou por quê? Por que Deus amou o homem? Não foi esse mesmo homem que lá no Éden duvidou do caráter de Deus? Não foi esse mesmo homem que lá no Éden acreditou na serpente e duvidou de Deus? Por que amou? Amou por quê? Não foi esse homem que escolheu o engano, escolheu o pecado, ao invés de escolher Deus? É isso. Por que amou? Vamos caminhar um pouquinho mais na história. Lembra do povo hebreu? Um povo escravo, oprimido, mas Deus amou. E foi lá e os resgatou. Os resgatou de uma forma poderosa, espetacular, mostrando o seu poder. Sim ou não? Vamos junto comigo, me empolga aí. Não é? Resgatou de uma forma poderosa, espetacular. E aí no meio do caminho, os caras recolheram os ouros que tinham lá e fizeram um bezerro de ouro para eles. E sabe o que fizeram? Chamaram o bezerro de Deus. Pior do que isso, falaram que aquele bezerro era o Deus que os tirou do Egito. E como a insensatez e a loucura não tem limite, foram conversar com o bezerro de metal. Foram bater um papo com metal. Viu? Apesar de
de Deus ter feito o que fez por eles, o livrado do Egito, feito de... Bom, você conhece a história. Traíram o Senhor e o trocaram por um objeto feito pelas próprias mãos. A pergunta continua válida. Vira para o teu irmão e falou assim: por que amou? Por que amou? Viu? Deus conhecendo a mim, conhecendo a você, no detalhe. No detalhe. Deus sabendo quem eu sou, nos conhecendo no detalhe. Ele nos ama apesar da nossa indiferença, apesar da nossa irreverência, apesar de tudo, Deus continua nos amando e acreditando em nós. Sabe por que Deus amou o mundo, amou o homem, amou a mim e a você? Porque o amor é a essência de Deus. Fala para o teu irmão: Deus é amor. Deus é amor. Deus não sabe fazer outra coisa a não ser amar. O que Deus está fazendo nesse momento? Amando. Tudo que Deus faz é amor. Deus não sabe fazer outra coisa a não ser amar. Sabe quando Deus ama, é Deus sendo Deus. Quando Ele ama o pecador, quando Ele amou Adão e deu nova chance, quando Ele amou o povo hebreu, quando Ele amou a mim, amou a você, ama a nós, sabe o que é? É Deus sendo Deus, é Deus sendo Ele mesmo, porque Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Essa é a essência de Deus. Então, queridos, tem uma frase que a gente sempre repete, eu quero fazer questão de repetir também. Não tem nada que eu faça para merecer o amor de Deus. Amém? Não tem nada que eu faça. Também não tem nada que eu deixe de fazer, ou que eu faça para perder o amor de Deus. O amor de Deus não está ligado à minha performance. O amor de Deus não está ligado ao que eu faço ou ao que eu deixo de fazer. Deus é amor. O amor é um atributo de Deus, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. É caráter dele. Deus é amor, Ele me ama, e ponto final. Fala comigo, passa lá para mim, próximo slide. Vamos fazer alguns resuminhos aqui, pode apertar. Deus me ama, e ponto final. Fala comigo. Ponto final. Sabe o que é ponto final? Ponto final, encerrou a conversa. Não é assim, Deus me ama se, Deus me ama porém. Não, Deus me ama, e ponto final, nada a acrescentar. Deus me ama. Deus me ama. É isso. Viu? O que nós estamos estudando mesmo? A mensagem, a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Amém? Não perde, não perde. Derramou muita sabedoria. Vamos junto, já temos uma lição. A pergunta agora é: como explicar esse amor? Como explicar esse amor? Como explicar o tamanho desse amor para mentes como a minha e a sua, limitada? Porque o nosso amor é limitado. Se você anda na minha, eu te amo, né? Se a gente é parça, a gente se ama. Se você é corintiano, então você é mais amado ainda, né? Se você é palmeirense, a gente já tem muita coisa para duvidar, muitos motivos para duvidar de você. Brincadeiras à parte, é assim. Como explicar para uma mente limitada como a minha e a sua, onde o amor está ligado à performance, onde o amor está ligado a pensar igual, como explicar esse amor imensurável? Como explicar um amor que não poupou o seu próprio filho e deu o seu próprio filho em sacrifício àqueles, os traíra, os que já o havia traído? O texto de Romanos, o capítulo 5, você conhece também? Pode passar. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Alguém aqui é capaz de morrer por um justo? Quem que é esse justo, né? Vamos analisar. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos o quê? Pecadores. 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 A expressão, queridos, tal maneira, porque Deus amou de tal maneira, foi o recurso que João encontrou para registrar ali e nos passar a informação de que Deus nos amou de uma forma imensurável, que o amor de Deus não tem limite, é ilimitado. Fala comigo, ilimitado. É a única coisa que você tem na tua vida que é ilimitada. Todo o resto é limitado. Os seus dias são
A sua força, o seu vigor é? O teu cartão Black, o seu cartão de crédito Black é? Espero que você saiba isso rápido, tenha descoberto isso rápido. Tudo na vida é limitado. Somente o amor de Deus para com as nossas vidas é de tal maneira que a gente não consegue entender. É ilimitado. É ilimitado. É isso. Sabe por que é ilimitado, queridos? Sabe por que é ilimitado? Porque o nosso pecado não pode mudar a essência de Deus. É isso. Viu? Nosso pecado não pode mudar a essência de Deus. Ele nos ama de uma maneira inexplicável. É isso. Deus nos ama e ponto final. Nosso pecado não muda Deus. Ele continua sendo Deus. Então, vamos fazer mais um resumozinho. Mais um princípio que a gente extrai desse texto. Ele me ama e ponto final. Ele se deu por mim. Fala para o seu irmão que está do lado aí, ele se deu por nós. O amor dele é ilimitado. O texto continua. Pode passar. Fala comigo, todo aquele. Todo aquele. No texto tem todo aquele? Tem, todo aquele. Todo aquele. Sabe, queridos, essa expressão todo aquele abre as portas da graça, abre as portas da misericórdia, abre as portas do céu sobre todos. Sobre todos. É para todo aquele. Viu? A graça do Senhor, o favor, o amor ilimitado é para todos. É para todos. Então, aqui rompe-se, essa expressão rompe-se com qualquer barreira, seja ela racial, cultural, social, moral. Fala comigo, é para todo. É para todo, é para o judeu, é para o gentio, é para o rico, é para o pobre, é para o culto, é para o inculto, é para o preto, é para o branco, é para o amarelo, é para o corrupto, é para o pecador, é para o adúltero, é para todo, todo. O amor do Senhor abriu as portas do céu para todo aquele. É assim que é o céu. É assim que assim que é o Senhor. Em Romanos 2, o versículo 11, eu já abordei esse versículo com os irmãos dias atrás, diz assim, em Deus não há acepção de pessoas. É para todo aquele. É para todo aquele. É para mim, é para você, é para todo. Pastor, mas para aquele lá não tem jeito não. É para ele também. É para todo. Olha alguns textos aí, João 6,37, fala o quê? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, é para todo. Se vai ao Pai, ele recebe, próximo. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do Pai que está no céu. Passa aí. Esse é o que eu mais gosto, porque a graça de Deus, Tito 2, versículo 1, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? A todos os homens. É para todo aquele que crê. É para todo. É para mim, é para você, é para todo. Acho que a gente vai precisar atualizar o nosso resumo, né? Isso. Deus me ama e ponto final, Ele se deu por mim. E essa graça, esse amor, está disponível a todos. Está disponível a todos. Uau, é apaixonante isso aqui, cara. Que conversa boa Nicodemos teve com Jesus. Que conversa boa Nicodemos teve com Jesus. Fala comigo assim, agora. Não, fala firme, fala agora. Existe uma grande condição que nos tira da passividade. Agora. É para todos. Mas existe uma condição exigida de mim e de você, que nos tira da passividade. O texto fala do quê? Passa lá. Qual é a condição que nele crê? Existe uma condição. É para todos que nele crê. Precisa crer.
Precisa crer nele. É bem verdade, né? Que não há nada que eu faça para merecer, ou nada que eu faça para perder o amor de Deus, é verdade, mas Deus requer de mim e de você uma participação ativa, correspondendo a esse amor. E como é que eu correspondo a esse amor? Manifestando fé, crendo nele, crendo em Cristo Jesus, crendo em Cristo, crendo que Ele é o Filho de Deus, crendo que Ele morreu por nós, crendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, crendo que Ele é o nosso Salvador. É isso, crer nele. É para todos, mas para aqueles que creem nele. Crê nele. Ainda conversando, então esta é a grande condição. Existe uma condição. O amor está disponível a todos, mas ele precisa ser correspondido. E como é que eu correspondo? Crendo em Cristo Jesus. Crendo em Cristo Jesus. Então, Jesus continua a conversa com Nicodemos, né? O João 3,16 é o famoso, agora a gente vai ler o 17 e o 18, diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crer já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, de Deus. Então, queridos, aqui é o seguinte: quem crê tem vida eterna, é céu. Mas quem não crer é condenação eterna, inferno. Então, olha que coisa impactante. Veja, a conversa com Nicodemos, o texto do amor inexplicável, o texto do amor ilimitado, não nos poupa da triste realidade do ser humano. É de que muitos podem ir para o inferno. O texto do amor imensurável nos traz um alerta acerca da realidade, da possível realidade de muitas pessoas. Condenação eterna, inferno, condenação eterna, sem Cristo Jesus. É isso, o texto está aí. Então, Jesus não evitou entrar num assunto pesado, num assunto aborrecedor com Nicodemos, não. Jesus deixou bem claro que o propósito do amor divino é para que ninguém pereça, mas a escolha é individual. O propósito de Deus é que ninguém pereça, mas a escolha é individual. Precisa crer individualmente, precisa se posicionar individualmente. Eu creio em Cristo Jesus. Eu quero corresponder ao sacrifício. Eu quero corresponder a esse amor. Eu quero fazer parte disso. Estão comigo? Então o Senhor não veio para condenar o mundo, está escrito aí. Pelo contrário, Ele veio para salvar aqueles que manifestam fé no Filho de Deus, manifestam fé em Cristo Jesus. Então, queridos, esqueça aquela ideia de que Deus vai jogar as pessoas no inferno, como se fosse num ato de vingança. Afinal de contas, vocês não creram em mim, então agora eu vou me vingar de vocês e vou jogar no inferno. Não, não é assim. Não é assim. As pessoas vão para o inferno voluntariamente. Voluntariamente. Elas escolheram viver rebeldes a Deus. Elas escolheram endurecer o seu coração para Deus e endurecer até o fim. Então, dão as costas para o amor de Deus, fazem pouco do sacrifício de Cristo, dão as costas e zombam daqueles que o Senhor os enviam, e elas obstinadas, endurecidas, elas mesmas, com a sua própria disposição, através das suas próprias escolhas, se enfiam nas veredas do inferno. É assim que é. O Senhor não veio para condenar, Ele veio para salvar. Mas os obstinados, sabe, os rebeldes convictos, os contrários a Deus convictos, são contrários até o fim e acabam, veja no que deram, veja na onde deu os seus caminhos. Em perdição eterna. Em perdição eterna. O texto de Romanos, o capítulo 1, eu acho que eu coloquei. Romanos 1, versículo 21, versículo 22, olha isso aqui, olha aqui os rebeldes convictos, os obstinados no caminho da perdição, porque tendo conhecido a Deus, fala assim, conhecido a Deus, viu, não são ignorantes,
Não é? Nós pregamos o evangelho, tem missionário aqui na igreja que prega o evangelho, para que o evangelho chegue a todos e para que ninguém seja ignorante acerca deste amor. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus. E o texto continua. Então, queridos, o próximo texto, diante do juízo de Deus, um alerta de Deus, do tipo arrependam-se, arrependam-se. Texto de Apocalipse 16, versículo 9, um juízo de Deus, e esses foram queimados pelo forte calor do sol, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas, contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Rebeldia, 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 até o fim. Escolheram não crer no Filho de Deus, e por isso experimentam condenação. É isso. Deus preparou o caminho da vida eterna, apresentou a nós o bom plano de salvação. A escolha é individual. Fala comigo, eu creio. Eu recebo a vida. É o próximo resumo da nossa dessa mensagem. Para que não pereça, mas tenha vida eterna. Pode passar? Eu creio, eu recebo a vida eterna em Cristo Jesus. É para os que creem, é para todos, em especial para aqueles que tomam uma atitude, tomam uma posição em corresponder ao amor de Deus. Eu creio, eu recebo a vida. Glória a Deus. Fala aí, glória a Deus, glória a Deus. Viu? O inferno é real. A nossa sociedade quer pintar o negócio como se fosse uma ilustração. Deixa eu te dizer, o inferno é real, é palpável. E o infeliz destino de alguns, o infeliz destino dos rebeldes obstinados, daqueles que dão as costas para Cristo Jesus, para o Filho unigênito de Deus, fazem pouco do sacrifício de Cristo. O inferno é real. Por outro lado, meu irmão, o céu é real. O céu é real. O céu não é abstrato. O céu não é uma figura de linguagem. O céu não é um lugar, como que é o pessoal da informática fala? Virtual. Não é virtual. Não, o céu é real. O céu é real. João 14, versículo 1, se o céu não fosse real, o Senhor nos teria dito. João 14, o versículo 1, versículo 3, até a gente fez virar música isso aqui, né? Não, eu vou ler na versão NVI, eu fico com a música na cabeça, né, cara? Não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Se fosse virtual, se fosse ilustração, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O céu é real, meu irmão. Fala para o teu irmão do lado aí, o céu é real. O Senhor foi, Ele está preparando aposento, e Ele vai voltar para nos levar. O céu é real, meu irmão. Tem um lugar para você. O Senhor está preparando esse lugar, cara. E a hora que estiver pronto, Ele volta. Ele não nos deixa. Ele vai voltar para nos levar junto dEle. Não viva a vida indiferente com a eternidade. Essa conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus derramou e está falando para Nicodemos acerca da eternidade. Vida eterna é para aquele que crê, mas há também condenação eterna para aquele que se recusa, para aquele que faz pouco da graça do Senhor. Então, meu irmão, eu fico
imaginando, e queria convidar você para, vamos sonhar juntos, o céu é um lugar real, um lugar de reencontros. Reencontraremos com muita gente, cara, com os nossos entes queridos, com meu pai, com meu avô, com a minha avó. Encontraremos com aqueles que fizeram com que o evangelho chegasse até nós. Cara, encontrar com Estevão, meu irmão, o cara que foi fiel ao Senhor recebendo pedradas, o céu, viu? O Senhor Jesus, à destra do Pai, se pôs em pé, em honra ao mártir do evangelho. Encontros espetaculares. Encontros espetaculares. Um lugar de gratas surpresas. Você vai olhar para o cara, você aqui? Meu Deus! Viu? Ele vai falar assim, lembra aquele dia? Naquele dia eu fiz parte dos que creem e fui salvo. Rapaz, mas na última hora, é igualzinho o ladrão lá da cruz. Na última hora eu criei. Desperdicei a minha vida rebelde a Deus, mas eu fui alcançado na última hora pelo amor inesgotável, ilimitado, o amor de tal maneira que se deu por mim também, apesar de você não acreditar. Eu falei, é verdade, eu não acreditava, mas o Senhor acreditava, acredita em nós o tempo todo. Uau, pode bater palma, Daniel. Boa, boa. Boa. Obrigado, Daniel. O Senhor acredita em nós o tempo todo, cara. Viu? Lugar de reencontro. E os nossos olhos verão a face do Senhor. Hoje vemos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, hoje vemos meio embaçado, como que por espelho, mas lá o veremos face a face. Verei o rosto daquele que me amou primeiro. Verei o rosto daquele que me amou primeiro. Daquele que acreditou em nós, apesar da nossa infidelidade, apesar do nosso pecado, mas manifestamos arrependimento, cremos nele, e ele falou assim, eu acredito em você. Às vezes até a mãe da gente duvida, até a mãe da gente fala assim, será que dessa vez vai? Mas Deus fala, vai, eu creio. O Senhor acredita em nós, cara. O Senhor acredita em nós. Veremos a face do Senhor. Meu irmão, imagina um lugar onde não há tristeza, não há dor, não há lágrima, não há decepção, não há tristeza. Pense numa coisa ruim. Pensou? Já vou dar a resposta para você. Não há. Pense em outra coisa ruim. Pensou? Não há. O texto de Apocalipse deixa bem claro para nós isso aí. E eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas. Um novo tempo com o Senhor. É isso que o Senhor tem reservado para aqueles que creem. O resuminho para encerrar. Ele me ama, Deus me ama, Ele se deu por mim, está disponível a todos, mas eu correspondi crendo e eu recebi vida. Nessa noite eu e você, nós vamos nos colocar em pé e celebrarmos a vida em Cristo Jesus. Um favor imerecido, a graça nos alcançou. Eu não merecia, você não merecia, ninguém merecia, mas a graça do Senhor nos alcançou. Eu não sei se tem alguém aqui nesta noite, queridos, que nunca, se você não lembra, com certeza não fez. Se você lembra, você fez. Eu quero perguntar, quem aqui nunca manifestou fé em Cristo Jesus, publicamente, no meio de 2 ou 3, 5 ou 10? Se você nunca fez isso, eu quero te chamar para vir aqui à frente e fazer isso nessa noite. Pastor, eu não lembro. Se não lembra, vem. Eu quero manifestar fé no Filho unigênito de Deus.
eu quero corresponder a esse amor com uma atitude física, prática, diante dos irmãos. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se tem alguém